seu programa de artesanato Criando Ideias. E hoje voltamos aqui com a Thaís Rocha, tudo bem? Tudo bem, Estela. Seja bem-vinda novamente. A Thaís, ela vem pelo Ponto da Costura, que é a nossa loja de aviamentos aqui da cidade. E todos esses produtos aqui, que esse nome fala você? True Colors. True Colors. Nós vamos encontrar lá no Ponto da Costura. Você que é de fora pode entrar em contato com o telefone do Ponto da Costura, que eles vão enviar para vocês, tá? Então, o que você vai ensinar para a gente hoje? Hoje eu trouxe para vocês uma aula de reciclagem, porque quando eu coloquei essas latas, sempre coloco no meu blog, coloco no Facebook, né? Eu coloquei lá e muita gente pediu, né? Para mim, eu sempre achei que era uma técnica bastante simples, mas todo mundo tem curiosidade de saber como faz, preparar direitinho para não enferrujar, e daí eu resolvi trazer pelo grande número de pedidos que eu tive agora nesses últimos dias. Então, você está falando que é simples, né? Mas é assim, ele tem uma base, né? Isso. Ele tem uma cobertura, e às vezes a pessoa simplesmente passa uma tinta, às vezes até de tinta de tecido, não sabe como que funciona. Então é legal essas técnicas, as dicas, um jeitinho né? certo de preparar Isso. só, né? O restante é como eu sempre digo, é criatividade. Eu trouxe essas hoje pintadas, né? Mas depois que você prepara o fundo, pode ser feito com decupagem, pode ser feito com pintura, pode ser feito com variações do scrapbooking, que é o scrap decor, pode ser feito com tecido também, né? A gente pode fazer usar a criatividade, né? Isso. Na verdade, assim, ó, ela vem a partir dessa lata, que é uma latinha de molho de tomate, na verdade, ela vai ficar desse jeito aqui. Sim, né? Isso daqui, gente, todo mundo tem. Se você usa aquele sachê, passa a pegar a latinha para você poder usar. A latinha também do chocolate, né, que você usa aí no leite. Então, são várias opções. Isso. Vai passar a lista de materiais dos produtos que serão usados e a gente já volta de um breve intervalo. Até já. Ateliê Fazendo Artes. O artesanato, a arte e a cultura num só lugar. Ministramos cursos de artes em EVA, bolos, fraldas, pinturas em telas, tecidos e madeiras, confecção e vendas de peças de artesanato e pinturas em tela e madeira. Ateliê Fazendo Artes ajuda a desenvolver o seu talento nas artes, cultura e artesanato. Ateliê Fazendo Artes. Rua Uirapuru, 455, Sala 1, Centro. Telefone 9930-0346. Arapongas, Paraná. Ponto da Costura. Tecidos, máquinas de costura e bordado, tintas, pincéis, madeiras, isopor pluma e aviamentos em geral. Cursos crochê, patchwork, bordados em geral. Uma grande variedade de produtos de qualidade, os melhores preços e um ótimo atendimento. Venha nos conhecer. Rua Flamingos 550. Fone 3055 2035. 3055 2036.
Como é bom ter uma casa em harmonia e conforto para receber amigos e quem nos faz bem. Israel Móveis, onde modernidade, sofisticação, design, conforto e classe fazem parte deste cenário e você é o artista principal. Móveis planejados, sofás sob medida e peças de decoração. Pagamentos em até 10 vezes nos cartões Visa e Master. Israel Móveis, classe e harmonia com muita personalidade. Avenida Arapongas, 1295. Fone 3252-1733. Voltamos. Bom, Thaís, agora é com você. Então, a latinha, quando a gente, na verdade, compra um molho de tomate ou achocolatado, enfim, qualquer produto de consumo, né, no supermercado que vem a lata. Agora no Natal também eu reutilizo muita lata de panetone, lata de biscoito, lata de bombom, que tem aquelas embalagens para presente, depois eu acabo customizando todas, tá? Então o que acontece? Dentro essas latas que contêm alimento, elas já são preparadas para receber alimento, então não tem problema ficar com medo de, quero pôr um biscoito. Então o que acontece? Não preciso necessariamente pintar por dentro. Eu até trouxe para você uma aqui para você ver. Essa aqui foi uma que foi feita para minha filha. E essa lata está pintada por dentro. Porque na época eu não trabalhava com os produtos da Trucolors. É bem antigo essa lata. E o primer que eu usava era branco. Então, quando o primer é branco, você se obriga a pintar. Mudar a parte de dentro, a parte de dentro. E esse é um dos grandes diferenciais do nosso produto, porque ele é incolor, ó, Estela. Ele é totalmente incolor. Tá? Como ele é incolor, aqui eu posso aplicar e não vai me obrigar a pintar por dentro. Então, eu vou ter um trabalho mais limpo, mais econômico, mais prático e rápido também. Tá? E eu posso, da mesma forma, dentro colocar biscoito, posso colocar bala, posso colocar alimento sem problema nenhum. Tá, então, e esses produtos aqui a gente encontra tudo lá no ponto da costura, tá? Isso. Ó. Então, o primer é um produto que ele é à base de álcool, tá? Ele é um dos poucos da nossa linha que não é à base d'água. O multi primer, que é esse aqui, que ele é totalmente incolor. Então, eu coloco um pouquinho lá no recipiente, só para facilitar a questão do pincel, que não encaixa aqui no vidro. Eu vou pegar um pincel desses de cabo escuro, tá? E cerdas bem macias para não marcar. Aí aqui não tem segredo, é como se eu estivesse pintando normalmente uma peça, né? Vou lá, pego, ó, e começo a passar. Tá? Vou passando, você vai ver que ele vai ficar com um brilho. E por dentro, a mesma coisa. Vou pegar o produto. Deixa eu colocar aqui. Vou aplicando, ó. Com o pincel de cerda bem macia, ele não vai marcar, tá? Eu trouxe ele já sequinho pra gente acelerar, né, o passo a passo. Ó, mas se você olhar, ele tá bem... Já dá um brilho, já né? dá um brilho. Aí aqui, ó, a lata, na verdade, que já tá passado, você vê, você não consegue praticamente distinguir da outra. Então, fica um acabamento bem perfeito. É bem tranquilo da gente trabalhar. Agora, nas feiras que tiveram em São Paulo, a Trucolors lançou o Eco Primer, tá? Porque a gente tinha o primer, que ele é a base de álcool, que é esse aqui, ele vai continuar em linha. E esse aqui é a base de água. Por que que é importante ter um produto à base de água também? Porque a gente trabalha muito com criança. E para as crianças, né? É um produto menos tóxico, né? Não tem perigo de intoxicação, é um produto mais tranquilo de trabalhar. Então, ele é o mesmo, ele é esbranquiçado, mas quando a gente passa, ele fica incolor, e ele é a base d'água. E também para aquelas pessoas que têm alergia, né? As pessoas são alérgicas, às vezes o cheirinho um pouco forte, incomoda. Então, só para a gente entender, então, esse vai ser o mesmo processo, a mesma coisa. Se eu tiver esse, eu vou utilizar só esse. Se eu tiver esse, só esse. Então tá. E a diferença é que esse eu vou limpar meu pincel com álcool e esse água. Eu vou limpar meu pincel com água. Melhor. Tá? Tá, aí aqui que eu já tenho, eu peguei o PVA branco. Então, o que que acontece? Em geral, eu costumo usar um fundo branco, tá?
e dá uma olhada como ele aceita bem, ele fixa bem. A função do primer, muita gente me pergunta, é proteger a lata, no caso do processo de ferrugem, né, de começar a surgir em pontos de ferrugem, principalmente quem faz para vender, porque fica muito incômodo. Você vende o produto, depois o cliente chega em casa e começa, depois de um tempo, a enferrujar. Então, um dos pontos do primer, que é a recomendação, é para que não enferruje. E o outro é o ponto da fixação. Se eu passar direto essa tinta aqui, ao primeiro contato, qualquer batidinha, ela vai descascar. E com o primer, não. Você pode ver que essas que estão aí do teu lado, que foram as que eu trouxe, né? Que são, essas latinhas são do meu filho. Eu fiz para ele quando ele tinha 4 anos, ele está com 7. Tá inteira. E tá inteira do mesmo jeito. E ele não tem o mínimo de cuidado porque é criança, né? Então, realmente, o primer, ele segura, tá? Ele dá uma fixação boa na tinta. Então, ó, a gente vai passar. Em relação ao fundo, se você for usar uma tinta clara, você pode usar uma demão de base de artesanato primeiro, tá? Mas você pode ver como o fechamento é excelente, tanto pelo PVA quanto pelo produto, tá? Aí aqui, eu já trouxe ela prontinha, né? Eu já tenho elas com fundo branco, então ela dá uma cobertura total, tá? E ali naquelas latas, eu usei o PVA de cada cor para simular uma tinta escorrida, tá? Isso. Eu usei PVA de cada cor para simular essa tinta escorrida. E aqui eu vou fazer para você agora, que é o PVA azul Bali que eu usei ali. Ó, então peguei aqui. Isso aqui é uma coisa que quem tem mais dificuldade pode delimitar com uma fita adesiva, tá? Quem tem mais facilidade pode fazer a mão livre. Como eu tenho uma prática maior, eu já trabalho há bastante tempo, eu acabo fazendo a mão livre, né? Então, coloco aqui, ó, e só vou escorregando o pincel. Aí você vai escolher em qual linha aqui você vai parar, ó. Vai passando, vai fazendo a largura que você quer, tá? Então, ó, pode ver que a tinta desliza bem, né? Porque ela já tá também com fundo. Usa uma camada mais generosa. E aqui a gente fecha. Depois, precisa fazer, lógico, uma linha mais reta, um acabamento fino, que eu faço, na verdade, só batendo o pincel. Então, eu vou lá, tiro o excesso e faço batendo o pincel, ó. Então, aqui eu faço essa parte de baixo. E na parte de cima, que muita gente me perguntou como faz, na verdade é a parte mais simples, porque é bem a mão livre, ó. Eu vou fazendo as curvas. Em cima que você brinca. Eu não tenho regra. Quem quiser riscar lápis e depois preencher, pode, mas eu acho que o gostoso é justamente você poder fazer sem a obrigatoriedade de seguir um risco. Certo, não, tá? é legal. Então, ó, aqui, ó. Aqui, para quem quiser, pode pegar um pincel mais fininho também, ó. E posso descer aqui, ó, fazer um escorridinho mais fino, um arredondadinho, ó. E vou fazendo. Vou fazendo o formato que eu quiser aqui, ó. Daí depois eu vou completando com a tinta. Normalmente, na primeira camada não fecha, vou precisar de uma segunda camada para fazer o fechamento. É o período de secagem, né? Isso, daí eu aguardo o período de secagem e venho e faço uma segunda camada. Então, aqui... No caso, eu vou deixar para secar. Você já tem uma pronta. Eu já tenho uma pronta. Tá? Quantas mãos? Você passou mais ou menos 2? 2. 2 mãos do azul. Isso, 2 mãos. Tá, é o azul, como que é o nome desse azul? Tirei daqui. Azul Bali. Tá. Isso, tá. E aí agora você vai fazer esse trabalho de finalização, né? Isso, que é a decupagem, né? A gente vai usar o spray e vai fazer a costurinha. Tá, então, gente, a gente vai para um breve intervalo e já voltamos. Até já.